Eu já vi árbitro que era taxista e estava dirigindo o seu táxi, que é uma profissão muito digna. Até às 4, 5 da tarde para apitar o jogo à noite, às 8 horas. Eu já vi árbitro funcionário público que trabalhou o dia inteiro e tinha que sair para o jogo à noite. Eu já vi árbitro apitar jogo na sexta, no sábado e no domingo, viajando de uma cidade para outra de madrugada, porque precisava daquele cachê. Não é uma loucura do futebol brasileiro, em que gastam milhões de reais com o salário de jogadores, expor a arbitragem a isso? Porque uma má arbitragem, ela pode mudar a história de um clube. Um clube pode perder 40, 50 milhões de reais de uma premiação, de uma classificação para um campeonato, por uma arbitragem ruim, por um árbitro que não foi preparado e não teve condições de estar naquele jogo. Não falta um debate mais profundo sobre isso, Sálvio? Debate e cobrança. Você cedendo o seu espaço aqui do seu programa para trazer uma proposta para mudar isso é fundamental. Os clubes também têm que cobrar. João, o que é importante? Muita gente fala o que é profissionalização. Profissionalização não é pegar o árbitro, CLT e registrar na carteira. Não é isso. E aí vamos lá no que eu te falei antes. Isso vai reduzir erro? Não, mas isso vai reduzir arbitragem ruim. Aí pode ter erro assim, porque Argentina, o árbitro tem registro na carteira e tem erro de arbitragem lá. Inglaterra tem árbitro assim e tem. O problema no futebol brasileiro, João, é qual a relação jurídica do árbitro com as entidades. Isso é fundamental. Não precisa ser registro na carteira, pode ser um contrato de prestação de serviço, pode ser um PJ, pode ser qualquer outra coisa. Mas precisa ser algo que dê a ele uma condição de subsistência humana para que ele possa se dedicar o tempo todo ao estudo daquela que vai ser a sua atividade, a condição física, psicológica, mental, para exercer aquela função. E é uma segurança jurídica e financeira. É isso que tem que acontecer. A grande diferença, João, o que acontece nos países que a arbitragem é profissional, que chama, e aqui não é profissional, né? A grande diferença é que lá o árbitro se dedica ao futebol. Na hora vaga, ele tem uma outra atividade. Todo árbitro na Inglaterra, na Argentina, no México, ele tem uma outra atividade. Mas o principal é o futebol. Aqui no Brasil, o árbitro se dedica à segurança pública, que é um policial, na escola. Na hora vaga, ele faz um biquinho. Sabe que bico que ele vai fazer? Vai apitar Palmeiras e Cruzeiro. E Corinthians. Palmeiras e Cruzeiro. Vai apitar Flamengo e Fluminense. Vai apitar Atlético e Grêmio. Não pode. Duas questões em relação a isso. Seria um salário fixo, um salário base para esse profissional? Como seria a relação? O que seria um modelo ideal para uma arbitragem profissional? Eu não quero ser simplista, né? Mas o que eu acho que teria que fazer é o seguinte. Primeiro, você tem que mudar a formação, que nós falamos lá no início do programa, né? Falar para todos, ó, não adianta você querer investir, ser advogado, ser médico, porque aqui você vai ter que ter dedicação exclusiva ao futebol. Mas o que teria que fazer? Não é inventar roda, é copiar o que já tem. Pega quantos árbitros você precisa. Como é que é no mundo, Sálvio? Pega quantos. Alguns países é registro na carteira, mas não precisa. Você pode pegar alguns árbitros. Vai começar o campeonato nacional, janeiro. Eu preciso de quantos árbitros? 30 árbitros, 60 bandeiras. Chega para esses e fala, tá aqui, um contrato de prestação de serviço para a temporada 2026, onde vocês vão ganhar X por mês e Y por jogo. Quem for bem, vai ganhar. Mais. Vai apitar mais, vai ganhar mais. Mas você vai ganhar todo mês. O que seria um salário fixo justo hoje para um árbitro de futebol? Você tem uma experiência muito grande quanto a isso, para que o árbitro falasse assim, olha, eu tenho aqui uma segurança, uma estabilidade. Eu acho que a questão não é nem valor, a questão é mensal. É ele ter a certeza que se lesionar o joelho, ele vai continuar recebendo. Se ele cometer um erro, ele vai receber menos, mas vai ganhar, né? Um árbitro de futebol no Brasil, e muita gente escuta isso e que sai correndo para fazer o curso, vai ganhar em torno de uns 220, 240 mil por ano. Só que no Brasil... Ou seja, perto de 20 mil reais mês. Só que no Brasil, você vai encontrar 4, 5 no máximo que ganham isso. E você não faz um campeonato com 5 árbitros. Você tem árbitro que apitou, por exemplo, o Sport Mirassol no último sábado, que eu falei da expulsão. Ele apitou 4 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o que esse árbitro ganhou no ano? Não ganhou nada. Ele não ganhou nada por mês. Então, assim, falando em valores, pelo que recebe hoje, a taxa por jogo é boa. Só que você não tem segurança que você vai receber. Quanto ganha hoje, para quem está em casa e não acompanha esse dia a dia?
é pela categoria do árbitro. Um árbitro FIFA vai ganhar em torno de uns R$7 mil para apitar a Série A do Campeonato Brasileiro. E que para o salário médio do cidadão brasileiro é um bom valor, é um valor significante. Mas para a realidade do futebol é uma distorção absurda, né? Porque você não deve ter na Série A do Campeonato Brasileiro nenhum jogador de futebol que ganha aí menos do que 40, 50 mil reais por mês. Até na Série B. Né? Não tem. E o árbitro de futebol, se ele fizer 4 jogos por mês, o que é uma média boa para um árbitro de ponta, se ele for muito bem ali, ele vai ganhar menos de 30 mil reais por mês. E no mês que teve muitos jogos, porque se tiver data FIFA, se tiver as finais, nem todos são escalados. Você faz um campeonato com arbitragem, não com um árbitro. Não adianta você ter só um árbitro. Então, assim, isso é importante você dar segurança. E faz o quê, João? Como acontece em outras ligas. Chegou na temporada, você tem 30 árbitros. João, você não apitou muito bem esse ano. 2027, o seu contrato é para a Série B. Da Série A você ganhava 10 mil por mês, na Série B você vai ganhar 6 por mês. Os números são hipotéticos, né? Tem que avaliar. E, talvez, João, se apitou muito bem a Série B. Acesso e descenso, como são dos clubes. Esse modelo já existe fora do Brasil. E o árbitro sabe que ele tem que ir bem, tem que treinar, tem que estudar para eu renovar o meu contrato de prestação de serviço para a próxima temporada. Esse é o modelo de você gerir todo mundo. E sabe qual é o problema, João? Que é gravíssimo e não corrigem isso. Um árbitro é escalado para apitar a Série A do Campeonato Brasileiro. O cara apita bem pra caramba. Porque do nada ele cai lá de paraquedas e escalam ele, sabe? Ele apita bem. Aí ele fica olhando a escala, aí não vem o nome dele. Vem a outra e não vem o nome dele. Vem a sociedade cobra, aí ele vai no posto de gasolina. Pô, Sal, vai apitar que jogo? Não, tô sem escala esse nosso. Pô, você apitou bem na geladeira. Jogo. E ele não sabe que tá na geladeira. Aí a família pergunta, porra, Sal, você apitou bem aquele jogo, né? Vai apitar qual? Então não tem escala. Porque, volta a falar de gestão. Quem tem a gestão tem que falar, clubes, árbitros, são esses que vão apitar o campeonato. Todo mundo tem que saber. Não pode você chegar na 34ª rodada e cair um árbitro lá que não apitou. Aí é o ponto mais chave da arbitragem brasileira atualmente. Ela tem que ser corrigida, não é só a parte técnica. Ela precisa ser corrigida, o que você já me perguntou aqui, a questão da credibilidade. A instituição arbitragem, antes da capacidade técnica, ela tem que mostrar para todo mundo. A instituição arbitragem tem erro, mas ela tem credibilidade. O que precisa resgatar hoje é a credibilidade da arbitragem brasileira.